Infelizmente, o psicopata, ele saca o borderline muito fácil. E a fragilidade, a insegurança. Então ele chega prometendo, nunca vou te trair, nunca vou fazer nada. Ô Bia, você falou sobre psicopata, sobre serial killers, né? E uma coisa que eu tenho muito curiosidade é que em vários filmes de psicopatas, serial killers, é muito comum isso. Não é só filme, é uma realidade. O Maníaco do Parque teve isso. A Suzanne von Richthofen teve isso. A Lise Matsunaga... É Lise Matsunaga? Matsunaga teve isso. É. O Ted Bundy também, que é fãs. Uhum. E os homens serial killers, os homens psicopatas, eles têm fãs meninas que são apaixonadas por eles. Inclusive o Jeffrey Dahmer. Sim. Que era homossexual, ou era bissexual, não sei. Acho que era homossexual, porque as vítimas dele eram só homens. E ele, homossexual, e eles tinham fãs meninas, e eles se gabavam na cadeia, nossa, recebendo milhões de cartas, de declarações e tudo mais. Por quê? Vamos lá. O próprio Ted Bundy, aquilo que eu te falei, era uma legião de fãs, mulheres, que além de mandar cartas pedindo em casamento, se oferecendo, mandavam dinheiro. Ele ganhou uma fortuna para se pagar os melhores advogados na época. Caramba! O Maníaco do Parque aqui no Brasil, não é uma realidade nossa. O Maníaco do Parque, durante muito tempo, foi campeão de cartas de mulheres. E chegou a se casar com uma dessas mulheres que mandava cartas. Doideira. E não são mulheres, tinham advogadas, não é assim, pessoas totalmente, são ingênuas. Isso é muito comum, olha que interessante. Pessoas que acreditam que através, por exemplo, um serial killer está na cadeia, ele está lá. Pessoas que precisam de outras para se completarem, para ser inteiras, têm pavor de serem traídas. Suportam qualquer coisa, menos traição. Aí pensa o seguinte, o cara está lá na cadeia de segurança máxima. Ele não vai receber visita nenhuma, só eu. Então, se eu me ofereço para ser aquela mulher, eu serei única. Só que ela não sabe que igual a ela existem várias. Sim. E são mulheres que têm aquele temperamento. Eu vou amar ele por nós dois. E como eu vou dar a mão numa hora difícil, ele não vai ter coragem de me deixar. Uma ingenuidade, uma inocência. É uma ingenuidade, mas tem muita gente que raciocina assim. É inacreditável. Para você ver, campeão de cartas, mas assim, que oferecem companhia e você não sabe o que uma mulher tem que se sujeitar para visitar alguém, um homem na penitenciária. É inacreditável. É uma fila imensa, tá? É uma imensa mesmo. Tem umas que vão de um dia para o outro. Aquela fila depois tem que passar por revista, tem que ficar nua para ver se não está com o celular no órgão genital, para ver se não está com não sei o quê, com chip. É um tanto de humilhação que assim seria quase impossível para alguém que tem uma autoestima, que tem um centro de si mesma. E aí quando chega lá, é um lugar tão pequeno e sem privacidade nenhuma, e tão sem conforto, que somente alguém que realmente atribui, como é que eu vou te dizer? Cria uma realidade do tipo assim, não, aquela pessoa, por amor, vai mudar. E eles sabem disso, então eles alimentam. Eles usam isso? Eles usam isso. Olha a manipulação. E muitas pagam dinheiro. Então ele fala assim, mas estou precisando, a minha família está precisando de dinheiro para arrumar um advogado. Aí manda dinheiro para a mãe, manda dinheiro para outras pessoas. Muitas mulheres, talvez, borderline nessa galera. Existe um grau grande, porque o que acontece? Medo de abandono ali, Medo de de traição. abandono, de traição, achando que tá feito ali, né? Porque o que acontece? Essa parceria, apesar que tem borders que se dá com muita gente, não é isso. Mas, infelizmente, o psicopata, ele saca o borderline muito fácil. E a fragilidade, a insegurança. Então ele chega prometendo, nunca vou te trair, nunca vou fazer nada.
em geral, ele bota essa mulher para fazer o lado sujo da coisa. Então, por exemplo, um grande traficante que chega para sua parceira, que não é uma, ela pensa que é única, mas são várias, e fala assim, fulano tá me devendo. Ele tá na penitenciária. Fulano tá me devendo, e eu tô preocupado, porque o cara lá, o vendedor da boca me passou a perna, e eu queria até te dar um dinheiro, né, que você tem que ter lá para ajudar na escola do teu filho, mas não tem como fazer nada aqui. O que ela faz? Não, mas eu vou lá para você. Por isso surgem essas lideranças de mulher, de traficantes, que passam a dominar o negócio por eles. Porque ela acha que está fazendo por amor. É o termo mulher de bandido, né? Essa coisa não sei, pra mim é muito doida, assim. Mas é o perigo, talvez? Tipo, eu acho que tem uma sedução, eu acho que tem uma perigo? excitação pelo perigo. Eu acho que tem essa ilusão de que eu vou ser única, porque eu vou mostrar o quanto eu amo, eu vou fazer por ele o que ninguém fez. E eles usam isso, né? Elas acabam sendo vítimas. Teve uma novela que tinha a história da Bibi Perigosa, né? Bibi Perigosa. Né? É uma história real. Era uma história real, existiu. E ela foi casada com um dos líderes, que era o cara que fazia a contabilidade do tráfico de drogas da Rocinha. E ela era fidelíssima, fazia tudo por ele, se envolveu em todas as encrencas. E só que tem que um dia ela descobriu que ele estava traindo ela. Aí a casa caiu. Daí Porque acabou. aí ela fez... Eu não sei como ela não foi morta. É mesmo? Eu não tenho ideia como a Bibi Perigosa não foi morta. Porque ela saiu de lá, porque ela começou a denunciar mesmo. Porque aí vai daquela idealização a raiva, o ódio incomum. Daí a vingança na fúria. máxima. Essas mulheres, o homem pode matar, pode roubar, pode tudo. Sequestrar, só não pode trair ela. Só não pode trair. Exatamente. Que doideira, meu. Exato. É uma lógica ilógica, né? Sim. Porque é uma lógica de uma emoção distorcida mesmo. De uma afetividade distorcida. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.